pegou milhões de almas, aceitou Jesus. Diz a Bíblia que os discípulos começou a fazer milagre, começou a curar enfermo, a glória de Deus começou a tomar. E diz a Bíblia em Atos capítulo 7, versículo número 55, diz a Bíblia que tinha um diácono por nome de Estevão, cheio da glória de Deus. Diz a Bíblia que Estevão começou a pregar a palavra do Senhor, e quando Estevão estava pregando a palavra, de repente uma turma vinha e começaram a apedrejar Estevão. E diz a Bíblia que quando começou a apedrejar Estevão, a Bíblia diz que tinha um homem por nome de Saulo. Saulo era um homem que perseguia os crentes. Diz a Bíblia que Saulo ajudou a matar Estevão. Diz a Bíblia que Estevão foi preso. Depois que Estevão foi preso, diz a Bíblia que o diabo entrou no coração de Saulo. E diz a Bíblia que Saulo começou a querer matar os cristãos. E diz a Bíblia que Saulo pegou um cavalo, pegou 2 guardas, pegou alguns que estavam com ele. E diz a Bíblia que ele caminhou para o caminho de Damasco. E quando ele chegou no caminho de Damasco, diz a Bíblia que no meio do caminho, de repente bradou a voz do céu e disse: Saulo, por que tu me persegue? E Saulo, diz a Bíblia, que ficou cego, caiu no cavalo, e Deus começou a tratar de Saulo. Diz a Bíblia que aqueles homens sem entender nada pegaram Saulo e levaram para uma casa. E quando Saulo estava naquela casa, de repente estava um homem por nome Ananias. Diz a Bíblia que Ananias estava orando, e Deus deu uma visão para Saulo, ele deu uma visão para Ananias. Ele disse: Ananias, vai na rua direita, porque ali está um homem por nome de Saulo. Vai lá naquele homem, põe as mãos sobre ele. E diz a Bíblia que quando Ananias ouviu a mensagem: mas Senhor, Saulo é um homem que persegue os crentes, Saulo é um homem que não tem compromisso com o crente. Diz a Bíblia Sagrada que Deus falou para Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido meu. Só quem é escolhido aqui, dá glória para ele, porque tu és escolhido no Senhor. A Bíblia diz, presta atenção, meus irmãos, a Bíblia diz que Ananias foi lá, e quando Ananias chegou lá, pôs a mão sobre Saulo, a presença de Deus tomou aquele homem. E depois Deus pegou Saulo, mudou o nome dele para Paulo. Agora eu vou começar a pregar minha mensagem. Diz a Bíblia que Deus mudou o nome dele para Paulo. E quando Deus levantou ele como Paulo, diz a Bíblia que Deus começou a usar ele. E a Bíblia diz que ele escreveu algumas epístolas. Quando ele chegou na carta de Filipenses, ele começou a dizer para os irmãos de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele chegou na carta de Tito, ele disse às mulheres mais velhas tem que ensinar as mais novas. Quando Paulo chegou na carta ao Coríntios, ele disse assim: o homem carnal não compreende as coisas espirituais. Paulo, onde ele chegava, algo ele falava. Mas quando ele chegou aqui em Tessalonicenses, Paulo disse assim: nós que estamos vivos seremos arrebatados junto ao céu do Senhor. Agora eu vou começar a entrar na minha mensagem. A Bíblia diz que quando Paulo chegou na carta de Tessalonicenses, ele disse: nós que estamos vivos seremos arrebatados. Se tiver 20 que vai ser arrebatado aqui, o primeiro é eu, quem é o segundo que vai ser arrebatado aqui? Quem vai ser arrebatado aqui? A Bíblia Sagrada diz que Paulo estava dizendo acerca daqueles irmãos que é ignorante, aqueles que dormem. E Paulo começou a falar sobre arrebatamento. E quando eu começo a ver a palavra arrebatamento, eu começo a observar, analisar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, os discípulos andando com Jesus, ele disse: que prédio bonito, que coisa mais bonita. Jesus olhou para os discípulos e disse: não ficará pedra sobre pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí Jesus começou a dizer mais embaixo, na vinda de Jesus Cristo, Jesus começou a dizer assim, que ia ter terremoto, ia ter muitas coisas que ia acontecer, ia ter fome. Jesus começou a dizer em Mateus 25, e começou a falar: isso virá o fim. Jesus começou a dar um sinal, o que iria acontecer antes do arrebatamento. Quando eu começo a ver esse texto, capítulo 25, eu também vou lá, quando eu começo a olhar esse texto, eu começo a observar que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Eu começo a observar que o arrebatamento da igreja está próximo. Pastor, qual é o outro sinal da vida de Jesus Cristo? A Bíblia Sagrada diz, se nós ler Romanos capítulo 1, você vai estudar ali do capítulo até o capítulo 2, você vai observar acerca de homossexual, homens que casam com homem. Você vai observar o texto da palavra de Deus, você vai ver que está tudo se cumprindo. Quando você abre a Bíblia Sagrada, no capítulo, um certo capítulo, uma certa história, Jesus diz assim, que vinha um homem rico e o outro era pobre. Ele diz a Bíblia que o pobre morreu e foi com sede de Abraão, mas diz a Bíblia que o rico morreu e foi para o inferno. É porque a palavra de Deus está se cumprindo. O que eu quero dizer aqui nesta noite, nós estamos num culto de campanha, um culto de vitória. E eu quero dizer uma coisa para você, você que está afastado do Evangelho, você que ainda não é crente ainda, eu quero te dizer uma coisa: queira Satanás ou não,
nós iremos subir para o céu, porque Deus tem algo preparado para nós. A primeira coisa que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que o anticristo vai tomar essa terra por 3 anos e meio. Abre o primeiro selo, o cavalo branco. Quando a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que quando nós ligar a televisão, quem ficar, vai aparecer um homem muito bonito e vai dizer: fica calmo. Sumiu algumas pessoas, mas fica calmo, fica tranquilo. A Bíblia diz que o anticristo vai dar 2, 3 anos e meio de paz. A segunda coisa, depois do arrebatamento, a Bíblia diz que vai ter guerra, cavalo vermelho, se fala da guerra. Terceiro cavalo, cavalo preto, a Bíblia diz que vai ter fome, uma medida de farinha, aquele que não tem a marca da besta não come. A terceiro selo, o cavalo amarelo, significa morte. Foi-lhe dada autoridade para um terço da terra em poder matar. A Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja, a história diz que o anticristo vai tomar conta dessa terra. E a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz, que quando alguns vai estar sofrendo aqui na terra, a igreja vai estar lá no céu, na rua de ouro e de cristal. O que eu quero dizer nesta noite, chega de nós brincar de ser crente. Chega de nós ficar com esse negócio de brincar de ser crente, ficar aí no adultério, na fornicação, na iniquidade. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o arrebatamento da igreja está próximo. Para de brincar com o teu Deus, porque ele virá. Nós vivíamos uma época que as moças jovens da igreja, antes de casar, não era tocada pelo namorado, casava com véu de grinalda. Hoje já não existe mais. Tem moça dentro da igreja, me desculpa dizer, irmão, que é igual mercadoria de mercado, namora com um, namora com outro e diz que é santa. Isso é falta de santidade. O arrebatamento da igreja está próximo. É tempo que nós tomamos uma posição. O arrebatamento da igreja está próximo. A Bíblia Sagrada diz que Deus levantou um profeta menor chamado Amós. Amós capítulo 7. Deus disse: Amós, o que eu estou vendo? Amós disse: eu estou vendo um fogo. Deus disse: Amós, que tu está vendo? Amós, você está vendo fogo? Eu vou descer com fogo de Israel. Ele disse: Senhor, tem misericórdia. Depois Deus falou: Amós, que tu está vendo? Amós disse: eu estou vendo um prumo. E Deus falou para Amós: eu vou descer com este prumo no povo de Israel. E não nesta noite. Você que tem desejo de ser arrebatado, é tempo de renunciar muita coisa, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Irmão, diga para o teu irmão: Deus tem uma palavra para você hoje. Irmão, o problema maior sabe qual é? Olha aqui para mim. Quem ficar? Tu não era crente? Cantava lá na frente e você ficou? Na cano Vederevassu. Ah, mas eu ia lá na igreja, lá dava glória a Deus e aleluia. Mas ó, você sabe, né? Agora quem estiver lá na glória é diferente. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. A Bíblia diz que nós vamos conhecer um ao outro. Rua de ouro. A Bíblia diz que nós vamos ver a face de Jesus. A Bíblia diz que nós vamos sentar numa mesa que está posta. A Bíblia diz que quando nós chegar lá, a Bíblia diz que Jesus
a Santa Ceia para nós. Agora aqui ficar, irmão, é difícil. Hoje é difícil você pegar um casamento que está 40 anos casado. Tem gente casando hoje, já tem outro lá. Pastor, mas Deus libera o divórcio. Minha Bíblia diz que não. Então o que eu quero dizer para você nesta noite? Nós estamos no fim. Arrebatamento. Pode ser a última mensagem que eu estou pregando aqui, irmão, pode ser a última pregação que você está ouvindo. O que Deus quer dizer para você é porque Deus quer te levar para o céu, porque Deus tem algo preparado para você. 5 era prudente e 5 era louca. A Bíblia Sagrada diz que ali teria um casamento. E de repente a 5 prudente tinha azeite, a 5 louca não tinha. Deus disse: Adão, onde tu está, Adão? Ah, eu me escondi porque eu estava nu. Irmão, eu posso esconder de todo mundo, mas os olhos do nosso Deus estão vendo tudo. Que concorda, levanta a mão e glorifica Ele, porque Ele é fiel. Aí está lá as prudentes das loucas, e de repente, ai meu noivo, dá um pouquinho do teu azeite. Não tem mais tempo. O tempo é hoje, meu irmão, de se preparar para o arrebatamento. O tempo é hoje. Ah, mas dá um pouquinho